Muzeira, Senhor. eu lembro muito de você na capa de uma revista. Sério, eu era molequinho e eu vi um cara lá fortão, bolado demais, fibrado, bonitão. Conta um pouco pra mim de como foi isso na sua vida, assim. Um pouco de como você se apaixonou pela musculação até esse primeiro destaque que você teve numa mídia. Nossa, Renan, essa história é velha. A gente tá falando de Então. 2006, 2007. Exato, eu tinha 16, 17 anos. Cara, eu treinava na Companhia Atlética do Morumbi Uhum. e, assim, eu tinha cara de qualquer coisa, menos médico, né? E eu treinava principalmente de domingo, porque eu dava plantão sábado 24 horas no Vila Maria e aí eu saía arrebentado. Porque... Mas ali você já estudava, ou era residente? Não, eu era residente, eu era residente de ortopedia. Tá. Né? Ortopedia, então você nunca imaginou seguir pra medicina esportiva? A medicina esportiva, ela foi um... Vou te contar a história do Morumbi, aí depois eu vou te contar Vamos a história entrar da nessa medicina parte, esportiva, beleza. que aí você vai entender Beleza. tudo, vai ficar claro. Tá Bom, eu gostava muito do exercício, só que o exercício é uma coisa pra mim. E eu não ia transformar em trabalho aquilo que eu tinha que fazer por prazer. Uhum. Por quê? Porque isso ia me desagradar e eu tinha medo de estragar o prazer que eu tinha. Tá. Tá bom? A questão é que eu sempre estudei pra conhecer, pra me resolver. Eu quero ficar cada vez maior e eu quero ficar entendi. cada vez mais seco. Lógico. O que tem que fazer? O que tem que estudar? Ah, essa putaria de livro aqui. Beleza, Bora. daí. Vou estudar essa Que merda. legal. Ah, é a pós-graduação, não sei o quê. Vou fazer. Fiz 5 na minha vida. Nossa. Eu fui me formar, parar de estudar com 36 anos de idade. Né? Pensa que minha graduação demorou dos 18 aos 36. Só 18 aninhos. E eu não tranquilo. bombei nenhum ano, né? Olha, que da A hora. questão é essa. Sim. Mas assim, então eu estudava isso. Só que na época, eu tava fazendo ortopedia e eu dava plantão no Vila Maria de sábado para domingo e eu saía arrebentado. Então o que eu fazia? Eu ia pra Companhia Atlética do Morumbi, que é onde eu tinha plano. Eu fazia um treino e depois eu dava um pulo numa piscina, porque lá tinha uma piscina salinizada. Nossa, delícia. Então meio que eu relaxava ali e aí depois eu ia pra casa, cara, e a minha vida era outra. Renovado. Ia renovado. E acontecia que tinha um executivo da probiótica lá. Ah, legal. E o cara sempre trocava ideia comigo. E ele trocava ideia, assim, do treino, é isso, aquilo. E a gente conversava, falava, ó, eu faço isso, eu faço aquilo. Mas o cara nunca soube que eu era médico, nada disso. Porque eu também não saio por aí com a camiseta, eu sou médico. Eu sou médico. Porra. Venha no meu consultório. Pelo contrário, o que a pessoa pergunta que eu sou, eu concordo. Eu vou te contar depois uma história. Essa história é foda. Da hora. E aí esse cara era executivo da probiótica e um dia falaram pra ele, ó, você tá precisando de um cara que seja um consultor técnico dessa área, por que você não chama o Paulo? Ah, mas aquele marombeiro? Então, ele é médico, ele tem tantas pós-graduação, o cara é assim, assim, assim. Ele é mesmo? Aí eu comecei a dar palestra pela probiótica. Sim. Começou tudo assim. Começou ali. E aí a probiótica, o que acontecia? Você tinha as revistas, então Sim. os caras faziam matérias, eu era convidado a escrever, né? Nessa época, pra você ter uma ideia, estamos falando de... Nossa, bastante tempo. Eu tinha um canal do YouTube que eu explicava as coisas, falava as coisas, e era, 2008, 2009, tinha 500 mil seguidores. Nossa. E aí, por causa de inveja de um bando de médico retardado, eu fui lá e, numa atitude idiota, eu desliguei o canal. Peguei e desliguei, pum. Sério? E assim, pra época, imagina que era 500 mil pessoas em 2008, 2009. Sim. Era muito grande. Não, gigante. Era uma o YouTube coisa não era o gigantesca. que é hoje, né? Exatamente. Meio milhão é hoje quem tem 2 milhões, 3 milhões. Talvez até mais, viu? Sim, sim. Talvez até mais. Então era muita gente. E assim, o que começou a acontecer? A mídia social, ela começava a responder muito. E eu sentia, por conta desse trabalho com a probiótica, de que eu tinha uma responsabilidade de divulgar a informação. Porque cada vez que a gente viajava para dar palestra, sentava alguém no meu lado e falava algumas coisas que eu falava, pô, Renan, se eu não ajudar esse cara, quem vai? Esse cara vai ficar anos fazendo a mesma coisa e ele vai se frustrar. Ele vai começar a desgostar de uma coisa que eu gosto muito. Sim. E aí eu pensava, egoisticamente, pô, não posso deixar o cara desgostar de uma coisa que eu gosto. E eu pensava de outra forma, altruisticamente. Pô, uma coisa que eu falo pra ele, boto ele na direção certa, esse cara vai dar certo. Sim.
E aí foi esse meu comportamento na rede social desde então. Muito E legal. aí surgiu isso. Mas você já imaginava isso? Ou, tipo, a primeira vez você falou, nossa, como assim? Eu O cara nunca quer a minha foto na capa de uma revista. Renan, eu não imagino e eu nem consigo compreender hoje, na verdade, porque a minha vida é consultório e centro cirúrgico, Sim. tá? Então, eu não tenho contato com as pessoas, assim, exceto eventos grandes. Mas, assim, os eventos grandes eu vou para dar aula. Então, vou ser muito sincero com você. Quando eu apareço no stand da Max, para mim é uma coisa... dá o que a gente chama de mixed feelings, né? É uma sensação que é um desconforto, mas que eu gosto de estar ali para prestigiar as pessoas que gostam do meu trabalho e gostariam de me conhecer. Eu faço questão, agradecer o carinho, o respeito, a consideração, né? Apertar a mão dessas pessoas, dar um abraço, tirar uma foto, mas estar ali naquela posição, é estranho, sabe? Né? Eu gostaria de encontrar essas mesmas pessoas numa cafeteria, no supermercado, numa farmácia, em qualquer lugar. Que legal. Né? Mas aquela situação onde você coloca num palco assim, cara, aquilo não é uma coisa que pra mim eu não fui preparado pra isso e eu não sei valorizar isso. E o que eu sinto às vezes é meio que um constrangimento, porque eu não tenho uma desenvoltura pra isso. Me pede pra dar aula. Puta, eu sento, faço você dar risada, não tem problema. Agora, me pede pra expor a mim mesmo e ser cara, eu não sei fazer isso. Não sei, eu tenho e tenho até reserva quanto a isso. Porque é o que eu te falei, a minha vida é consultório e centro cirúrgico. Sim. E isso é uma coisa solitária. Isso é verdade. E é você e o paciente. Aquele povo te olhando e querendo você e falar com você. E é você e o paciente. E sendo você e o paciente, qual que é o meu lugar? Servir o paciente. Com certeza. Eu não mando no paciente, eu não... Não, eu sirvo o paciente. O que você quer? Como eu posso te ajudar? Sim. O que é bom para você? Legal. Até porque medicina baseada em evidências, como a gente fala, que é a medicina coordenada de uma forma que você tenha conhecimento e eficiência, ela é a mistura de 3 coisas. Primeiro, o que é a literatura científica atualizada daquela época. Segundo, o que é a habilidade do médico determinada pela sua experiência. Porém, tudo isso é sujeito à vontade do paciente. Porque se você não ouvir a preferência do paciente, você não está fazendo para ele, você está fazendo por qualquer outra coisa. Sim. Então, eu me coloco abaixo do meu paciente e eu sei que melhor será meu trabalho quanto melhor eu servi-lo. Nossa. A única coisa é... Mas ser médico é isso, cara. Médico não é pra ser estrela, Tem uma entendeu? série que eu assisti café com aquele menininho que ele é autista, ele é um médico... Meu, é sensacional. The Good Doctor. Porque ele fala na cara do cara. E o médico do lado faz assim, tipo... Mano, não é pra falar. Sim. Só que ele fala. Sim. Então, tipo, ele é... Pelo autismo ali que ele tem, ele é o jeito dele. Exato. E é sensacional essa série. Então, isso daí é uma alteração na capacidade do funcionamento de neurônio espelho. Então, ele representa um menino que tem dificuldade de empatia. Então, ele não consegue ter empatia, ele não consegue se compadecer, ele não consegue se colocar no seu lugar. Sim. Você é você, eu sou eu. Você tem isso, eu falo isso. Na realidade, isso assim, você precisa ser muito bom para saber o que você tem que dizer, mas você precisa ser melhor ainda para saber como você vai dizer isso. Sim, isso é legal. Sabe, Renan, existem alguns diagnósticos que só o diagnóstico já é uma dor. Eu imagino. Então, como você vai abordar isso com o paciente vai determinar de grande forma o quanto ele vai conseguir superar isso ou não. Vou te falar uma coisa besta, por exemplo, hérnia. Você chega para um paciente, olha, você tem... Nossa, você falou que você tem hérnia, o cara ele acha que ele vai ficar paraplégico, que ele vai perder a vida dele, que ele nunca mais vai fazer exercício, que ele não pode jogar futebol, que ele não pode fazer musculação. Agachamento? Não, eu tenho hérnia. Nunca mais. Não, cara, você tem hérnia, você precisa fazer agachamento. Isso. É o contrário. Tem que fortalecer. Né? Se você falar, então, não, a gente vai fazer uma cirurgia na coluna, cirurgia na coluna, vou ficar paraplégico, torto, manco. Não é assim. Então... a forma que você aborda isso com o paciente, ele faz o paciente se sentir confiante, forte, acreditar nele. É capaz desse cara começar a voltar a treinar, fazer fisioterapia para se preparar para a cirurgia, e quando você vai operar ele tá bom, tá sem dor. Então você opera só para ter certeza que não vai ter merda nenhuma, para estabilizar aquele segmento. Então, sabe, a capacidade do verbo, né, que isso eu gosto da medicina. Como eu estou servindo a pessoa, a confiança dela está voltada para mim. Então, o poder do meu verbo é muito forte. Aquilo que você realiza com uma frase, ele às vezes é metade do tratamento.
Por quê? Porque sempre o desespero e a dor vai ser pelo menos metade do seu problema e não o que o paciente tem. É a interpretação dele que o que está acontecendo. Sim. Então, nesse sentido, lidar com a mídia e passar por todo aquele processo da probiótica, até chegar na Max hoje, como que eu lido com isso? Eu fecho a porta. Para mim, sou eu e você aqui. Legal. Tá? No máximo a Fê que a gente tá dando risada das coisas. Isso Mas, aí. assim, eu fecho a porta. Por quê? Porque eu não sei lidar, eu não sou um artista que lida com uma multidão. Sim. Eu sou um médico que lida com uma pessoa por vez. Sensacional.